Esta conferência será gravada agora. Ok, então, meu nome é Ronan, eu vou estar apresentando esses casos para vocês sobre tórax. Nós vamos falar um pouquinho agora, nesses próximos 20, 30 minutos, sobre o Covid, né? Essa doença que chegou agora no mundo inteiro e que tem causado tantas mudanças no nosso modelo de vida, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre o Covid. Aqui, eu trabalho aqui no SEIB, no Colégio Brasileiro, na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, né? E o resultado do meu trabalho aqui é o resultado de uma equipe maravilhosa que está sempre trabalhando comigo, né? Entendendo que uma equipe forte é muito importante, de pessoas que fazem a gente poder crescer profissionalmente, né? Que confiança não é uma coisa que se reflete. Confiança é uma coisa que a gente conquista com uma equipe de alta performance regional. Então, o coronavírus é um nome de uma família de vírus, né? Que circulam predominantemente em animais. Outros vírus, como o da SARS, por exemplo, que já afetou bastante e continua existente no mundo, são da mesma família. Como que é a transmissão, né? O ar expirado, gotículas e pelo contato físico, né? O período de incubação está entre 3 dias, mais ou menos entre 0 a 24 dias, e a maior parte dos casos é considerada transmissão assintomática, né? E como é que a gente faz o controle dessa pandemia, né? Com as medidas preventivas que todo mundo já escutou milhares de vezes, né? A questão da detecção, o diagnóstico e tratamento precoce. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como a gente pode detectar essa doença precocemente através dos exames de imagem. Então, sobre o coronavírus, o Covid-19, o primeiro caso aconteceu em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, como todos sabem. Tem sempre aquela história controversa da questão do mercado de animais ou não. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS decretou emergência de saúde global e 11 de março de 2020 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Então, desde de 1º de janeiro, né, foi final de dezembro para começo de janeiro, começou essa mudança onde o que a gente achava muito estranho nos nossos livros de medicina, né? Aquela figura do médico da época da praga, né? Da peste negra, que era esse médico com esse bico, com esse chapéu, com toda essa vestimenta, começou a acontecer, tornar realidade no nosso dia a dia, né? Então, esse aqui é um artigo que saiu semana passada no New England. O quadro clínico, tem algumas pessoas aqui que entendem, que estão assistindo, que entendem muito mais que eu, né? Geralmente são pacientes assintomáticos com quadro de febre, tosse, né? Dispneia, dor de cabeça, mialgia, e tem as queixas de anosmia e fadiga, né? É uma pneumologista muito famosa que está noticiando lá no Globo News em pauta, né? E ela pegou e ela estava contando que a falta de paladar dela persiste depois dela ter ficado esses dias todos. Os sintomas dela não foram tão graves, apesar dela ser idosa, né? Então, 20% dos casos são graves, com uma rápida progressão. Desses casos graves, tem uma mortalidade estimada de 3%. Isso é controverso. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é coisas que acabaram de sair na literatura. Então, essas coisas estão mudando. É igual a história da cloroquina, está mudando. Então, vamos tentar entender que até o momento, as informações que nós temos são essas. Então, como é que a gente faz o diagnóstico laboratorial? O diagnóstico laboratorial, nós temos 3 testes. O PCR, né, que é o famoso, aquela teste rápido, o sorológico, né, e o sorológico qualitativo, quantitativo, além do suave, que foi desenvolvido com tecnologia nacional, não só pelo SEIB, mas por outros laboratórios nacionais. O que nos interessa hoje é o diagnóstico por imagem. Então, 30%, ou seja, se a gente pegar os pacientes com coronavírus, 1/3 deles tem tomografia normal. Então, a tomografia não é um método de triagem, ok? A tomografia normal não exclui o diagnóstico. E a tomografia anormal não confirma. O que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos usar parâmetros que vai dar maior confiança a vocês, médicos, na tomada da sua decisão diante do paciente, diante do problema que você tem. A questão da gravidade da doença e que você tem um curto de tempo da doença que pode deixar você numa situação complicada. Muito bem. Tem pessoas com o microfone aberto. Eu vou pedir para fechar o microfone, por gentileza. No final, a gente abre para discussão. Então, as recomendações para uso da tomografia. Como é que a gente vai usar a imagem no COVID?
Então, essas recomendações estão vindo na onde? Do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é a entidade registrada pela Associação Médica Brasileira como capacitadora de radiologistas e que tem as normativas, né? Então, o protocolo é uma tomografia de alta resolução, se possível com baixa dose e sem contraste, para reduzir a quantidade de radiação que o paciente é submetido, né? Então, quem são os pacientes que vão fazer tomo? Os pacientes com quadro clínico laboratorial de suspeita de doença, principalmente nos casos mais graves. Ele já chegou com um quadro mais grave de dificuldade respiratória aguda. Paciente hospitalizado com sintomas, com radiografias normais, ou que tem dissociação clínica ou laboratorial, que precisa de algo mais para fechar um diagnóstico, né? E para complicações, né? E pesquisa diagnóstica alternativa. Achou que era o coronavírus e está tendo evolução diferente, então vamos investigar esse paciente. Então, essas são as indicações mais precisas. Na hora que você está colocando essa indicação, você está acertando para a tomografia segunda normativa do Colégio Brasileiro, até agora com as informações que nós temos aqui. Então, o PCR e a sorologia não estão disponíveis, a tomografia assume sua importância. Então, como que é isso? Então, assim, a gente vê muito as apresentações que o pessoal da Itália falaram, o pessoal da Espanha falou, o pessoal de São Paulo está falando. Então, aquele momento onde você está naquele caos, de um monte de casos, às vezes não dá tempo de você tomada de decisão, você precisa de tomografia para decidir quem vai para a UTI e quem não vai. Então, aí é uma coisa que não é o indicado, mas que a prática tem se mostrado muito necessária. Então, aqui, eu vou ler com vocês as recomendações do uso de imagem pelo Covid-19. Essa versão publicada em 1º de abril não é mentira. Então, assim, a tomografia não deve ser usada, isso é radiologista falando, para o diagnóstico do Covid, nem tampouco para o rastreamento da doença. Então, quem dá o diagnóstico do Covid é clínica epidemiológica, ou PCR ou sorologia. Então, ele deve ser muito indicado nesses casos sintomáticos, não devem realizar exame. Teve um paciente que nos procurou, fez exame em outra clínica, deu normal, veio aqui semana passada, deu o quê? Normal, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso. E aqui leva essa pandemia de más informações que nós estamos sofrendo muito hoje, né? Com essa guerra política, a gente com uma doença gravíssima e a gente focando nossa atenção, leva esses absurdos, como o caso que aconteceu no Rio de Janeiro, do prefeito comprar um tomógrafo para botar na entrada da favela, no pátio de uma igreja, né? Sendo que um preço só do tomógrafo, sem contar toda a engenharia civil que precisa para isso, dava para fazer 3.000 testes. E, de novo, a tomografia vai ser normal na grande parte desses pacientes. Então, não é essa a indicação, isso é distorção do que precisa ser feito, né? Então, e os métodos de imagem? Ou como é que são os outros exames? O raio-x, ele é indicado sempre, um exame fácil, disponível, né? Só que eu vou mostrar para vocês como ele é. Como a gente está falando de vidro fosco, o raio-x é muito bom para pneumonia, para ver um ar, mas vidro fosco é uma coisa muito sutil. Então, depende de uma interpretação que, às vezes, o raio-x não consegue mostrar por ser um exame bidimensional. Ultrassom, nós vamos falar daqui a pouco dele. Mudou as coisas dessa semana para cá. Então, é assim, Covid é cada dia uma novidade. E tomografia, pacientes com piores sintomas, desenvolvimento de complicações. Então, lembrando que os achados tomográficos persistem por dias, meses após a melhora clínica. Então, tem pacientes que ficam com sequelas pulmonares. Então, eu vou fazer uma tomo para dar alta para o meu paciente. Se a tomografia vier normal, eu dou alta. Não. O Covid, principalmente os casos mais graves, ele dá sequelas. Os pneumologistas sabem já bem disso. Ultrassom. Então, o ultrassom, até semana passada, era esse o laudo aqui. Que era, laudo não, a interpretação. Que ultrassom é um exame que pode ser usado, né? E ainda continua sendo isso, na ausência da tomografia. Então, por exemplo, vamos botar uma situação bem clara que a gente está vendo nas noticiários. Hospitais de campanha. Você não vai botar um tomógrafo lá no meio do Ibirapuera ou no meio do estádio de futebol, né? Você tem um ultrassom, um exame portátil, que você pode usar para dar um diagnóstico auxiliar, ok? Mas ele é um método muito bom e tem sido cada vez mais usado para dar algumas informações. Essa semana foi lançado pela Abramed, conversado por uma amiga minha, que é a doutora Paula Nocera, minha colega de turma, junto com o Colégio Brasileiro, que fez a revisão, não só a comissão de ultrassonografia do Colégio Brasileiro, como a comissão de tórax, que são duas comissões diferentes, fizeram a revisão e trouxeram esses achados aqui que estão disponíveis na internet, que mostram como você pode usar o ultrassom
para a identificação do coronavírus. Mas, importante, o ultrassom não dá o diagnóstico do coronavírus. O ultrassom serve para ver se complicou ou não, se mudou alguma coisa ou não, se desenvolveu um derrame pleural, se houve alguma complicação. Olha, eu vou mostrar para vocês como que é a imagem do ultrassom, para vocês entenderem o nível de dificuldade que a gente pode ter. Depois eu mostro porque está travado aqui. O ultrassom, então, eu ia mostrar uma imagem do YouTube para vocês que mostra o tanto que é difícil essa interpretação das linhas do ultrassom. São as linhas B, que vai mostrar uma refringência diferente no caso do coronavírus, tá? O raio-x, ele tem uma sensibilidade de 30% a 69%. Igual, como sempre, um raio-x de cálculo, um raio-x de pulmão, é essa sensibilidade. Então, os achados de imagem serão aspectos de consolidação e opacidade de baixa densidade, que é o vidro fosco da tomografia, tá? Derrame pleural, minoria. Derrame pleural evidente, pensa em outra doença, tá? Nas fases iniciais da doença. Então, o pico dos achados no raio-x é entre 10 a 12 dias. Opa! Agora, destravou. Aqui eu posso mostrar para vocês a imagem do ultrassom. Então, o ultrassom já é uma coisa meio difícil de entender. Agora, olha essa imagem. Então, é um método que demanda um profissional bem treinado, bem capacitado, e até nós, radiologistas, estamos aprendendo agora como interpretar essas imagens, entendeu? Então, essas linhas que vocês estão vendo aqui paralelas, e essa movimentação da pleura aqui, que são os achados que vão mostrar no caso do COVID. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Só um minutinho. Está carregando. Eu vou interromper aqui um minutinho a imagem para poder travar aqui o computador. Meu Deus. Só um minutinho. Ótimo. Ok, estamos de volta. Então, falando do raio-x, né? Já expliquei para vocês essa determinação dele. Então, essa imagem de raio-x que nós estamos vendo aqui, a gente vê opacidades, né, de baixa densidade periféricas, que esse é o padrão do coronavírus, né? E atomo? Atomo tem uma sensibilidade boa, né? Acima de 60%, podendo chegar até 97%. Os achados de imagem que nós vamos ver aqui juntos hoje são essas opacidades de vidro fosco, que geralmente são bilaterais, periféricas e basais. A pavimentação em mosaico, que no inglês vem de crazy paving, que era característica de outras doenças. Todos esses achados existem em outras doenças. Então, é a somatória dos achados de imagem mais o clínico que vai dar o diagnóstico, né? O padrão reticular, linhas subpleurais, alteração das vias aéreas e o sinal do halo invertido. Quando eu identificar derrame pleural, micronódulo, cavitação, linfonodos mediastinais, eu tenho que pensar em outra possibilidade. E tem também uma temporalidade da tomografia. Então, a gente tem fase inicial de 0 a 4 dias de sintomas, onde 56%, ou seja, mais da metade é normal, e você vai ter no máximo um vidro fosco bilateral. Vou mostrar alguns casos para vocês, já já. Entre 5 a 8 dias, ou seja, no final da primeira semana, nós vamos ter já a pavimentação em mosaico, o vidro fosco vai começar a se organizar, fazendo esse padrão em mosaico, e depois começa a se confluir, consolidar. Então, depois da primeira semana, nós já temos consolidação. E depois de 2 semanas, nós começamos a ter um padrão reticular que já vai causar cicatrizes pulmonares. Então, aqui nessa imagem do canto, a gente vê ela aqui, ó, o padrão histórico de uma evolução de um caso não muito grave de coronavírus, né? E aqui os achados, de acordo com o número de dias. Então, do dia 0 ao dia 24,
como vocês veem que tem o normal vai reduzindo, né? E a gente vai tendo o predomínio aqui nesse ponto, né, das opacidades de vidro fosco, depois migrando para a consolidação, né? Que vai ter cada vez aqui um certo ponto ou não, dependendo da gravidade dos achados. E a mistura da consolidação com vidro fosco é o achado mais usual. Então, esse artigo aqui, por exemplo, saiu semana passada na revista nossa de maior impacto do mundo, que é a Radiology. Então, vamos entender agora a tomografia. Vamos mergulhar, convido vocês para vir junto comigo e mergulhar nesses achados de tomografia para a gente aprender juntos. Então, o que é o vidro fosco? Então, para quem não está acostumado com tomografia, só um minutinho. Eu não estou acostumado com transmissão ao vivo. O vidro fosco é essa questão aqui, esse vidro que a gente consegue ver do outro lado. Então, quando a gente olha essa tomografia, a gente vê que aumentou a densidade onde a seta está mostrando, mas você consegue enxergar o pulmão atrás. A consolidação você já não enxerga. Oblitera completamente seu campo visual. Então, a gente tem aqui opacidades em vidro fosco, ó, dispostas bilateralmente. Esse é o padrão que todo mundo sempre fala do COVID, fala em vidro fosco. Então, 60% a 98% dos casos, ou seja, mais da metade dos casos, até 3/4 dos casos, vão ter vidro fosco. Geralmente são bilaterais, periféricas e basais. Unilateral, pensa em outra coisa. Tá? Predomínio no ápice, pensa em outra coisa. Então, é um achado precoce. O vidro fosco é aquele cara que chegou com 7 dias, com 5 dias, e a gente fez a tomografia, aparece o vidro fosco. Aqui um casal que veio aqui sexta-feira passada fazer exame com a gente, olha lá, a esposa e o marido passou para a esposa. Então, vidro foscos com aspecto bilateral. Mesmo que seja pouquinho, a gente consegue ver a bilateralidade por causa da forma de contaminação pela via aérea, né? Pavimentação em mosaico, o que é isso? É esse desenho que nós estamos vendo aqui nessa imagem, axial, tomografia em janela pulmonar, que a gente vê aqui baixa densidade, alta densidade. Baixa densidade, alta densidade. Esse padrão que parece uma colcha de retalhas, que tem uma área de uma cor, uma área de outra, uma área de uma cor, uma outra área de outra densidade. Então, essa pavimentação diferente, como se fosse uma calçada com quadra-ladrilho de uma tonalidade, é o que eles chamam de pavimentação em mosaico. Tem uma turma que gosta de inventar termos, esse é o termo que foi escolhido. Então, ele acontece, olha lá, em 1/3 dos casos. É uma inflamação, ele representa uma inflamação do interstício. Então, você tem, lembra a temporalidade? Você vai ter o vidro fosco e ele tende a desaparecer, ou ele caminha para a pavimentação em mosaico, ou ele pode caminhar para a pavimentação em mosaico e consolidar, ou do vidro fosco e consolidar. Então, isso aqui nós já estamos falando de mais de uma semana de história. Então, se eu olho uma tomografia dessa, eu já sei que tem mais de 10 dias que esse paciente está contaminado, foi contaminado. Está sintomático, no caso. As consolidações, então, aí já é um aspecto mais grave, né? Então, nós temos elas mais do paciente da terceira idade, aquele grupo de risco que a gente chama geralmente, né? Então, na fase mais avançada e no grupo de risco. Então, nós já estamos falando de mais de uma semana de história. Nós estamos falando de 9 a 13 dias. Então, acontece em 42 a 64% dos casos. Então, aqui a gente vê uma tomografia de COVID, de artigo mesmo, com o aspecto consolidativo basal, né, posterior à direita. Tá? E aqui uma outra consolidação menor à esquerda. A consolidação não tem a obrigatoriedade ou a maior tendência a ser bilaterais. O padrão reticular, aí já dano tecidual, é mais na fase avançada, depois de 2 semanas. Então, 48%, menos da metade vai ter. Daqueles que evoluírem com os achados tomográficos, menos da metade deles vão ter o padrão reticular, que é, de novo, mais comum na faixa etária mais avançada. Então, nós estamos vendo aqui esse padrão de reticular associado a áreas de vidro fosco. Então, esse maior densidade, meio espiculado, mais tendendo à heterogeneidade. O halo invertido é um momento que a gente tem que tomar atenção. O halo invertido é quando a gente tem uma área de menor densidade secundada com uma outra área de maior densidade, depois um halo periférico aí de vidro fosco. Por que esse achado é importante? Porque esse achado, geralmente, ele está associado a TEP, tromboembolismo pulmonar. Então, já foi mostrado recentemente que o COVID dá muita questão de tromboembolismo. Então, é um achado da fase tardia,
acontece numa minoria dos casos, mas ele pode estar identificando, sinalizando para você uma complicação do paciente, que ele pode estar complicando com tromboembolismo. Então, agora, para vocês entenderem a diferença do raio-x para tomo, então, realizados no mesmo dia, raio-x e tomo do mesmo paciente, raio-x normal. Se eu ver 10 vezes raio-x, eu vou dar 10 vezes normal, tá? Só que aqui a gente já consegue ver na tomografia, ó, do mesmo paciente, opacidades em vidro fosco. Então, demonstrando o quê? A maior sensibilidade da tomo. Aqui, um raio-x com poucos achados, né? Peraí, deixa eu voltar lá, que saiu de novo. Quando eu mexo na janelinha aqui. Um raio-x com poucos achados, e a gente tem aqui opacidades em vidro fosco posteriores, basais, bilaterais. Então, esse paciente já tinha mais de 8 dias de história. As complicações, então, do COVID já descritas na literatura são o tromboembolismo pulmonar, a infecção bacteriana superposta, abscessos pulmonares, o empiema, a SARA, o edema agudo do pulmão e miocardite. Então, o mais importante aqui que eu acho reforçar é a embolia pulmonar. Então, aqueles casos do halo invertido, desses aspectos periféricos de consolidação, como aqui, que representam infartos pulmonares. Então, os fatores de risco, a ventilação mecânica, a internação em UTI e essas alterações da coagulação relacionadas à infecção que estariam causando essas falhas de enchimento nos vasos pulmonares. Então, diante de um achado de complicação clínica, com aqueles achados que eu descrevi do halo invertido, esse aspecto mais periférico da consolidação, levando a uma impressão de infarto pulmonar, tem que fazer uma relação com os valores de dedímero e deve ser indicada a angiotomografia para poder mapear esse tromboembolismo pulmonar bem provável que esteja acontecendo, né? Então, um artigo publicado recentemente, aqui também, ó, tudo do último mês, tá? Esse Frank Lê mostrou que a embolia pulmonar ocorreu em 23% da casuística dele, que é uma casuística acima de 100 pacientes, tá? E aí, agora chega num ponto muito importante, que é a mesma linguagem. Então, a maior parte dos serviços que busca ter uma performance diferenciada, está tentando fazer uma estruturação do laudo. Esse laudo veio, mesmo laudo da Europa, mesmo laudo dos Estados Unidos, mesmo laudo do Brasil, com as suas devidas adequações. Então, descrever da forma que todo mundo entende o laudo em qualquer região do Brasil, tá? Então, a primeira coisa que a gente descreve, depois dos achados e da indicação clínica, é o grau de comprometimento pulmonar, que para o médico pneumologista ou intensivista que está ali junto, é importante. Então, internacionalmente foi decidido dessa forma. Então, por que você não fala em 17, em 15, em 43? Porque isso vai acontecer com o tempo com as ferramentas de inteligência artificial. Mas, nesse momento, visualmente, a gente tem que achar um número fácil. Menos de 25, 25 a 50 e mais que 50. Então, o mais que 50 é o acentuado e o menos de 25, o leve, né? E o moderado fica nessa janela do meio. Outra questão é a conclusão. Padrão típico para pneumonia viral aguda. Ninguém vai escrever COVID. A conclusão, COVID-19. Por quê? Lá no começo eu já falei, tomografia não dá diagnóstico de COVID. Quem dá? O médico solicitante, com o exame clínico dele e o laboratorial. Aí a gente vai dizer que ele é típico, indeterminado ou atípico para pneumonia viral, né? Então, nesse atípico pode entrar o negativo, ou seja, sem nenhum achado, tórax completamente normal. O típico vai ser o vidro fosco periférico, basal, esses achados que eu já disse para vocês, ok? E o padrão atípico que vai falar que não é... O que é esse atípico, né? Não é o normal. É o padrão que leva você a pensar em outra doença pulmonar. É o que eu falei também lá no começo. Uma consolidação lobar segmentar sem vidro fosco, derrame pleural em grande quantidade, micronódulos centrolobulares, cavitações. Então, aqui, nessa primeira imagem, a gente vê nódulos pulmonares periféricos, basais, aqui à esquerda. Aqui na imagem do meio, eu vejo uma cavitação típica de uma infecção, pode ser por fungo, né, por tuberculose. E aqui nessa outra imagem, a gente vê esses pequenos nódulos aqui anteriores. Então, e vidro fosco? Vidro fosco é igual ao COVID? Mais ou menos. Dentro do momento que nós estamos vivendo, muitas vezes o vidro fosco que nós estamos vivendo realmente é COVID.
Por quê? Porque a gente ainda não tem total domínio do que é o Covid. Nós estamos aprendendo. Nós estamos em work in progress. Nós estamos aprendendo cada dia o que o Covid faz, como se ele apresenta, as complicações que ele está surgindo. Mas o vidro fosco é uma coisa extremamente comum no tórax. Vamos ver isso, olha aqui, por exemplo, nesse caso. São imagens tiradas aqui de um site muito legal, do Dr. Gustavo Meireles, de São Paulo. Então, a gente vê aqui, ó, padrões típicos para pneumonia viral. Covid-19, aqui então a gente vê as consolidações periféricas aqui também, né, com vidro fosco. E aqui a pneumonia organização. Olha aqui, o aspecto consolidativo sem vidro fosco, periférico. E aqui, influenza A, que é um tipo grave de pneumonia, né, que é endêmico. E está aqui um aspecto que eu já estou vendo aqui. Eu estou vendo ar dentro da broncogramas aéreos, eu estou vendo derrame pleural, diferente do Covid. Aqui, de novo, padrão indeterminado para pneumonia viral. Covid, vidro fosco periférico, pode ser Covid, pode ser alguma outra coisa. E aqui, vidro fosco em toxicidade por drogas. Inalação de drogas, dando um discreto vidro fosco bilateral. Aqui, padrão atípico. Então, aqui, por exemplo, o vírus essencial respiratório, que tem esses nódulos centrolobulares. E aqui, o famoso ar de embrotamento de tuberculose, com uma cavitação aqui falando, né? Evidentemente, eu sou uma tuberculose. Então, aqui nesse caso, aconteceu isso semana retrasada, a gente estava dando exame, aí o pessoal da médica perguntou, olha, é Covid? A enfermeira. Eu falei, não é Covid, não. Ai, graças a Deus. Eu falei, não, é tuberculose. Ah, ainda bem que não é Covid. Eu falei, não, é muito pior a tuberculose. Então, o pessoal esquece dessas questões, né? Aqui um quadro muito frequente de vidro fosco. Quem é infectologista já viu isso aqui demais, que é o antigo Pneumococcus carini, agora é o de Orovesi, né? Um aspecto de vidro fosco bilateral, baixa densidade, paciente HIV, né? E esse caso aqui, por exemplo, essa moça veio fazer tomografia para cólica renal. E aí, a nossa equipe está bem treinada quanto a isso. Sempre que faz a tomografia de abdômen, dor abdominal, olha a janela do pulmão e a janela do pulmão, um tórax extremamente comprometido. Aí foi ver o que era o problema dela. Ela tinha um cálculo renal, sim, mas ela tinha a pneumociste comprometendo todo o pulmão dela, um quadro bem mais grave do que o cálculo poderia causar nela, né? Então, é muito importante ter essa associação, essa parceria entre o médico radiologista e o médico solicitante. Aqui, por exemplo, ó, vou deixar vocês um tempinho olhando essas imagens. Quem que é o Covid aqui? Número 1, número 2, número 3 ou número 4? Uma colinha, isso aqui é fornecido pelo Dr. Dante, lá do Colégio Brasileiro, lá do Paraná. Então, lembrando para vocês, olha lá, Covid, que Covid dá? Vidro fosco, Covid dá distribuição periférica, opacidades reticulares. Aí, é 1, 2, 3 ou 4? Então, quem marcou 1 errou, quem marcou 2 também, o 3 também. Olha lá, o 1 era hantavírus, que é causado por outro tipo de infecção muito relacionada a roedores. Epstein-Barr vírus, o número 2, com broncogramas aéreos. O número 3, H1N1, que daqui a pouco nós vamos falar dela. E o número 4, sim, era o Covid. Então, tá, gente, tórax é difícil, tórax é pouco específico em relação a outros exames de imagem, mas a gente consegue explorar com bastante conhecimento e uma boa parceria entre a clínica e o exame de imagem. Então, aqui, outros casos que a gente está vendo aqui, de tomografia de tórax, então, que poderiam ser Covid. Aqui é uma pneumonia lipoítica. Aqui uma pura amildarona. Aqui uma pneumonia em organização. E aqui uma esofílica crônica. Então, aqui mais parece um coronavírus aqui, essa lipoítica e esofílica crônica, e eosinofílica crônica, que tem as opacidades de vidro fosco. Mas, claro, que aqui tem outros achados, se a gente olhar o exame inteiro, a história é diferente, tá? Mas para lembrar, por isso que a tomografia não é que é falta de certeza nossa, é porque existem coisas que superpõem, que têm achados semelhantes. Medicina, graças a Deus, não é uma ciência exata. Então, agora eu vou mostrar para vocês, falando do H1N1, um artigo que saiu hoje e vai ser publicado em novembro, né? Que fala o quê? Para como distinguir H1N1, né? Que tem a tendência de acontecer nos países mais frios, porque é uma doença endêmica, influenza A, né? Do Covid. Então, eles mostram que o H1N1 tem uma tendência a gerar mais bronquiectasia e derrame pleural. E o Covid, ele vai lembrar do crazy paving, que é aquela pavimentação em mosaico, né? E a questão do espessamento pleural que pode ocorrer.
Então, aqui está mostrando um caso, por exemplo, de H1N1, influenza tipo A, que a gente vê o broncograma aéreo, né? As bronquiectasias, né? E os aspectos consolidativos diferentes do que a gente vê no COVID. Aqui, por exemplo, tem muito essa questão da linha subpleural, aqui, ó, da preservação do vidro fosco no padrão reticular. Então, é legal, esse artigo é bem interessante, acabou de sair, é publicação quentinha do forno para vocês. E essa questão de muitas publicações que estão saindo acaba gerando publicações que o pessoal depois quer falar, não, apaga isso da revista. Então, foi um caso desse aqui que foi publicado agora em maio de 2020, que era o que o médico da linha de frente precisa saber, né? Saiu nesse anal de medicina e cirurgia, que ele se atentou à descrição de exames de tomografia. Esse aqui, para ele, foi uma tomografia típica de COVID, perigoso, porque aqui tem o broncograma aéreo, tem derrame pleural, então, assim, tudo que eu estava falando até então, e ele veio defendendo a cloroquina e a azitromicina. Então, tudo que a gente está falando pode estar mudando, pode ser que tudo que eu expliquei para vocês daqui a um mês seja diferente, outras coisas surgem, mas até o momento é um conjunto de informações que nós temos, essa é a melhor. E tem muita gente trabalhando nisso, isso aqui é muito legal, é a iniciativa que nós estamos terminando de filiar nossa participação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com a USP São Paulo, que tem o Covidário lá, que tem a maior UTI do mundo para Covid, né? E eles estão com um número de casos, então os radiologistas lá, junto com a TI, estão fazendo um algoritmo para poder identificar o Covid e ajudar o médico na quantificação de comprometimento pulmonar e ajudar o médico que está em locais distantes a ler um raio-x de tórax, né? Esse aqui é o site do Gustavo Meireles, que eu falei que é muito legal, tem bastante diretriz, manual, ele está sempre muito bem antenado. Tem as aulas europeias, que são bem interessantes, porque eles viveram melhor do que a gente essa crise, então tem muita opinião dos italianos, dos alemães, dos franceses, de como eles fizeram nesse embate. Foi muito bom lá no começo, em março, quando eles estavam mergulhados e estavam transmitindo esse conhecimento. E o Colégio Brasileiro também tem várias diretrizes de como desinfectar a sala, de como laudar os exames, de tudo deve ser feito. Então, o mundo inteiro está combatendo esse vírus. Por isso que eu sou bem esperançoso que a gente vai sair muito melhor dessa crise que nós entramos. Então, o papel da tomografia de tórax. Então, nesse paper aqui, grande, feito na Radiology da semana passada, se não me engano, poucos dias, que mostra o quê? Tomografia normal, após uma semana, tem alto valor preditivo negativo para o coronavírus. Ou seja, o cara está com 10 dias de história e tomografia normal, sem sintomas, então, pouca chance de coronavírus, ok? Com sintomas, lembra que algumas tomografias podem vir alteradas. Tomografia normal, com sintoma, até metade dos casos. Então, o sintoma é muito importante. E sempre pensar nos outros vírus. Eu sempre que isso está sendo muito reforçado nos achados. Então, para a gente encerrar aqui o parte final da aula, mostrar uns casos de Uberaba e Araxá. Esse aqui é de Araxá, paciente de 59 anos. Olha como que é o padrão temporal. Então, isso não é ciência, foco, ciência, né? Então, a gente está aqui no 9 de maio, o paciente apresentou lá com consolidações, vidro fosco periféricas, né? Que evoluíram como 11 dias depois para aspecto consolidativo, fino derrame pleural. Tá vendo aqui? Então, como a evolução da doença. Talvez aqui a gente pensasse até na possibilidade de um TEP associado. Então, olha o raio-x desse paciente no meio do caminho, entre 9 e 16 de maio. Então, aqui está a importância do raio-x, às vezes, em questão de ultrassom, na ausência de uma tomografia disponível, é muito importante. Aqui um outro paciente de 48 anos com 5 dias de história. Já com 5 dias, já começando a aparecer o vidro fosco, né? Tá? Então, para vocês verem como ele começa, essa é bem o comecinho da história. Paciente de Uberaba, né? Aqui a gente já vê muito derrame pleural, o vidro fosco, um aspecto de espessamento linear de septos interlobulares. Aqui, qual a atenção que tem que ser tomada? Olha, tem achados que não são muito frequentes. Será que não tem uma pneumonia bacteriana superposta? Será que a gente não tem outros achados? Então, esse slide está aqui para mostrar isso para vocês. Então, um raio-x minimamente alterado com as opacidades. Então, quando não tiver com padrão indeterminado, aí a gente tem que pensar em outros diferenciais. Aqui, típico de COVID em fase inicial, mas já com 12 dias de história.
Então, o paciente que é o quê? Ele não evoluiu, ele ficou no vidro, entrou no vidro fosco e permaneceu no vidro fosco até então, com 12 dias de história. Então, vidro fosco bilateral, periférico, basal. Então, vocês podem ver aqui que os campos superiores do pulmão estão preservados. Aqui, o achado mais importante. Então, se vocês forem levar alguma coisa dessa noite, que vocês estão me dando o prazer da companhia aqui, lembra do pavimentação aqui, do Crazy Paving em mosaico, desse aspecto de inflamação intersticial, que tem áreas de baixa densidade, com áreas de maior densidade. Você olhou isso aqui com vidro fosco, olha, dentro do paciente com sintomas, é muito provável, mas muito provável que seja coronavírus, ok? Existem diferenciais, mas esse aqui, pelo artigo que mostrou, até do HN1, ele já se destaca. Né? Então, só o vidro fosco não ajuda muito, mas o vidro fosco com outros achados ajuda. E olha a tomografia de tórax, compara aqui como é o que o vidro fosco que você está vendo, você vai conseguir imaginar depois o raio-x. Ou ver o raio-x igual vocês estão vendo as opacidades periféricas de baixa densidade aqui, a tomo vai estar assim. Não precisa pedir a tomo para fazer isso, pode pedir a tomo no começo ou no final, na complicação depois da doença. Aqui um paciente desta semana, então muito clássico para a fase inicial do COVID. Opacidades, olha a disseminação aérea do vírus, né? O comprometimento de vidro fosco, né? Esparso. Esse esparso pode ficar assim, ou, de novo, ele pode evoluir para pavimentação em mosaico ou aspecto consolidativo. E aqui, um último caso, aí a gente já está vendo a tendência à consolidação periférica, aquele aspecto que pode evoluir para um padrão de reticular. Olha a diferença do raio-x dele. Então, a gente vê uma densidade maior periférica no raio-x. Não é tão baixa a densidade quanto aqueles outros casos que eu mostrei para vocês. Certo? Então, eram esses os casos que eu queria discutir com vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês. Agradeço as pessoas aqui que me ajudaram a montar essa aula, porque a minha maior especialidade não é tórax, mas a gente está firme aqui para ajudar a ensinar e transmitir conhecimento, né? Essa aula vai estar gravada, eu tenho o Instagram e um canal no YouTube que chama Radiologia Acadêmica. Eu vou estar postando lá amanhã, para quem quiser compartilhar depois e ver alguma besteira que eu falei, para me mandar, fiquem à vontade, tá bom? Agora eu vou encerrar a questão da gravação.